aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manatee, resumo do episódio 383. Nasli Zuhal Coral ligou para fingir preocupação e Seher disse que tinha acabado e que haviam se divorciado. A serpente desejou que ela ficasse bem. Ela pediu para Seher não ficar triste porque a vida estava apenas começando para ela e que tudo seria mais perfeito. Seher disse que talvez já fosse perfeito antes, mas por não conseguir se lembrar, perdeu tudo e Coral tentou persuadi-la a manter-se segura sobre a decisão. Ela disse que Seher teria um belo futuro pela frente e que deveria pensar sobre aquilo e ser feliz. Coral disse que era hora dela olhar para frente e que Seher teria o apoio dela. Em seguida, Seher agradeceu ao passo que Coral dizia que estaria ao lado dela e era para ela não esquecer. Ela pediu que Seher se recompôsse e não pensasse mais naquilo e logo perguntou se ela já tinha pensado sobre o que iria fazer. Ela quis saber também se Seher havia encontrado uma casa, dizendo que ela não deveria ficar mais lá. Ela ainda indicou uma casinha muito doce no bairro dela, dizendo que era perfeita para Seher. Seher respondeu que não estava preparada e que falariam sobre aquilo mais tarde. Coral disse que seria como ela quisesse, então logo desligou. Disse que ela iria ser pior, ao passo que Seher perguntava o que iria fazer, para onde iria e como iria viver sozinha, com dúvidas se realmente poderia fazer aquilo. Ao levantar-se, disse que Nasli estava certa e que ela tinha que se recompor e ser forte, mas não conseguiu abrir uma simples janela. Yusuf fez isso outro dia para ficar gripadinho. Irritadinha, disse que não conseguia nem abrir uma janela, perguntando como sobreviveria sozinha. E depois veio os insights. Quando ela caiu, Yaman cuidou do pezinho dela, bem como do chazinho e casaquinho que ele levou no quarto dela, do Yaman instrutor de autoescola e, não menos importante, do Yaman em minutos de sabedoria pós-divórcio. Tão logo sentou, Seher disse que ele estava sempre com ela, perguntando o que ela faria sem ele. Em seguida gritou irritada e a mãe escutou, entrando em seu quarto. Ele quis saber o que tinha acontecido, mas Seher disse que não tinha acontecido nada. E a mãe sentou perguntando quantas vezes teria que dizer aquilo. Ele falou que o bem-estar dela era mais importante do que qualquer coisa e que não suportava as lágrimas dela. Pois é, o fandom inteiro não suporta mais também. Nem a Sila suportou, pois é. E a mãe quis saber o que estava incomodando-a, e ela disse que estava com medo de não saber o que iria acontecer a seguir, de não conseguir lidar com as dificuldades quando estivesse sozinha e de não conseguir começar uma vida nova, e que realmente estava com medo porque a partir daquele momento ela estava sozinha. Após impedir que mais uma lágrima caísse, Yaman colocou sua mão no rosto dela perguntando se ela realmente achava que estava sozinha. Enfim, foi conversa para mais de metro, e a mãe se colocou à disposição para fazer tudo e correr para ela quando ela o chamasse e precisasse. Mais ou menos um marido de aluguel para consertar uma pia, desentupir um vaso, enfim. E se ela quisesse outras coisas, como terapia, cuidador 24 horas por dia, 7 dias por semana, e daí por diante. Ele disse que ela era forte e tal. Resumindo, ele a incentivou dizendo que ela venceu Yaman Karamalan. Ela disse que ele sempre cuidava dos problemas dela e que sempre que ela ficava fraca ou incapaz de lidar, ele estava ao lado dela. Em pensamento, Yaman disse que continuaria amando-a incondicionalmente e saiu. Ali, virado no Jiraiya, foi no quarto do homem que atirou na do Igu e extraiu informações importantíssimas. E Firat voltou. Eita! Ali dava instruções para iniciarem uma operação para pegar o mafioso, ao passo que a Semin ouvia tudo e a giripoca vai piar. Ao descer com um copo de leite do Yusuf, Seher viu Yaman pensativo na varanda. Ao se aproximar dele, ela disse que sempre que perguntava como ele estava, ele dizia que estava bem e encerrava o assunto, e que ele pedia para ela não se preocupar com ele. Mas ela se preocupava porque viu uma profunda tristeza nos olhos dele e que ele sempre ficava forte. Ela disse que ele sempre estava disponível para ela e que ela queria estar lá para ele, mas que ele não deixava. E a mãe perguntou o que ela queria ouvir. Na sequência, disse que estava bem. Seher, constrangida, disse que sim,
mas que estavam separados e que ele tinha feito tudo com todas as forças dele para conquistá-la, para que aquilo não acontecesse, mas aconteceu. Em seguida perguntou como ele poderia estar bem naquele momento, e Amã perguntou se ela queria saber como ele estava. Ele disse que iria responder. E Amã disse que era um homem que sentia a falta dela mesmo quando ela estava ao lado dele, e que ela não era apenas parte da vida dele, mas que era a vida dele. Em seguida, perguntou a ela como um divórcio poderia separá-los, ou os anéis que tiraram. Ele disse que nada poderia separá-lo dela, que estava dentro dele, e que ela nem percebia aquilo, e que ela era parte integrante da vida dele e que tinha respondido. Ele disse que estava com ela e que só tinha um status e que era com ela. E agora, produção? Duigu teve que ser reanimada e todos estavam em pânico. Depois de dar uma longa volta no nosso lar, voltou para o Ali, pois é? Serrer colocou a fotinha do Tudão no colar e essa menina já está confundindo geral, pois é? Ela disse que o amava muito. E Amã olhava para a aliança dizendo que era a primeira noite, que não estavam casados e que eles tinham que esperar até que fosse dele, mas disse que não queria desistir dela, rolando alguns insights dos dois. Serrer, segurando a aliança, também pensava no Yamando, dizendo que ficou mais apegada a ele e que poderia admitir aquilo para ela mesma. Serrer, que não para quieta, deixou a aliança cair na sala e correu para procurar. Yamã a viu perguntando se estava tudo bem e Serrer disse que sim. Ele descobriu que ela estava procurando o anel. Yamã perguntou se era aliança e ela confirmou. Ele sugeriu procurar no dia seguinte, pedindo que ela não se cansasse, mas Serrer disse que não se sentiria confortável até encontrá-lo. Ela disse que de qualquer maneira iria encontrar, explicando como tudo aconteceu. Ela disse que deveria estar lá e queria encontrar. Yamã disse que iria encontrar então. Em seguida, ele sorriu lembrando de quando estava sem aliança e Serrer o repreendeu, pedindo que ele procurasse naquele momento. No presente, Serrer quis saber por que ele estava sorrindo e se ela estava sendo engraçada. Yamã disse que não, contando que já tinham experimentado aquele momento, contando tudo. Também lembrou que ficaram sozinhos por uma noite e não conseguiram ter a noite de núpcias. Bom, ele não falou isso, eu falei. Ao final, ele disse que encontrou, ao passo que Serrer perguntou sobre a possibilidade de não encontrá-lo. Neslihan apareceu admirando o casal. Ele continuou dizendo que encontrou o anel e correu animadamente para continuar a noite, mas ela estava dormindo, explicando sobre a troca dos medicamentos. Ele falou que a surpreendeu no dia seguinte com um bilhete ao lado dela. Neslihan, em pensamento, achava o amor deles lindo. Em seguida, Serrer quis saber como foi a surpresa e o que dizia no bilhete. Depois de um tempo, Serrer quis saber por que ele ficou em silêncio. Yamã borocochosinho disse que havia instruções no bilhete para que ela chegasse no barco, complementando que era para o passeio que sempre quiseram fazer, mas que não tinham conseguido. Serrer disse que então aquilo aconteceu quando eles estavam mais felizes. Pois é, mas Nazaré não curte a felicidade alheia. Ela perguntou se era quando tudo estava indo bem e Amã disse que tudo ficaria bem novamente, que ela sabia daquilo. Serrer quis saber como foi o dia que ele propôs o casamento, porque ela lembrava de estar muito animada. E Amã disse que a primeira proposta de casamento para ela foi como um procedimento e que ele se escondeu atrás do vínculo, mas que ele quis perguntar de novo com os sentimentos que ele tinha por ela e que queria que fosse memorável para os dois. Ele disse que ela havia procurado muito pelo anel aquele dia também, porque ele havia emprestado secretamente o anel dela para que ele pudesse propor. Em seguida, Serrer disse que, embora devesse ficar com muito medo porque tinha perdido o anel, pareceu uma boa surpresa para ela e logo ficou constrangida, dizendo que lembrou de ter ficado muito feliz. Em seguida, Yamã ficou pensativa e logo encontrou a aliança juntamente com ela. Yamã pensou em colocar no dedo, mas declinou, colocando na palma da mão. Em seguida pediu que ela não perdesse novamente, que talvez, quem sabe, ela teria outra surpresa e se despediu. Serrer ficou na sala pensativa e assim terminou o episódio, pois é. E amanhã Serrer sairá da mansão com a ajudinha da Zurral, Coral, que conseguiu até uma casinha para ela. E do Igu voltando do nosso lar, pois é. E hoje, gente, Sila não participou da premiação junto ao Alil. Lamentável que tenha chegado a esse ponto. Não concordei com ela porque essa votação foi do público e nada tem a ver com a roteirista ou produção, na minha opinião, tá, gente? Rola que Alil e Sila pararam de seguir um ao outro nas redes sociais e o caldo entornou, hein?
Se é fato ou fake, saberemos em breve. Bom, gente, não farei live hoje porque à tarde comecei a ter sintomas de gripe, como febre, dor no corpo, mal-estar, eu tô borocochosinha. Mas em breve eu farei, tá bom, gente? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!